A paz do Senhor, meus amados. Aqui quem vos fala é o pastor Fábio Andrade. Quero desejar um bom dia. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja na sua vida. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. Que Deus venha abençoar a sua casa através da ministração da palavra. Nessa manhã, eu quero trazer sobre você uma palavra sobre libertação. Quero deixar aqui bem já explícito para você que Deus me levantou como um pregador profético. Cada um tem uma chamada, cada um Deus usa de uma maneira poderosa, cada um Deus usa de uma maneira diferenciada. E Deus me levantou como um pregador profético. Eu vou pregando e ao mesmo tempo eu vou profetizando sobre a vida da pessoa, e eu tenho visto acontecer e se cumprir muitas das profecias que Deus tem usado na nossa vida. Então, fique atento quando você estiver ouvindo esse canal, porque se você crer, Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Quero falar sobre libertação. É bem verdade, quando falamos de libertação, falamos de um caminho estreito, falamos de um caminho apertado, um caminho de renúncia. Quem mexe com libertação tem que estar preparado, tem que estar com as ferramentas em dia. Paulo fala em 2 Coríntios 10:4, que a ferramenta da nossa milícia não é carnal, mas sim poderosa em Deus para a destruição da fortaleza. Há uma fortaleza ao qual tem que ser derrubada, mas para conseguir derrubar ela não é por força e não é por violência, não é com a força dos nossos braços, mas é com a presença do Eterno. Jesus combateu um bom combate, Jesus fez um bom combate, acabou a carreira e guardou a fé, depois ressuscitou. Paulo também vai citar que ele combateu o bom combate, ele trabalhou no bom combate. Ele acabou a carreira, mas guardou a fé, né? E desde já está guardada a ele a coroa da justiça. Quando falamos de libertação, muitas poucas pessoas que trabalham com libertação. A libertação é muito polêmica, né? A libertação, ela traz mudança de vida. A libertação traz mudança de pensamento. A libertação traz mudança de caminho. A libertação traz mudança de amigo. Tem pessoas que perdem muito amigo quando ela é liberta e ela deixa de ficar no mundo e vai para a presença de Deus. É lógico que quando falamos da palavra mundo, falamos sobre a cultura, falamos sobre aquilo que a pessoa pratica, não a terra. Mas o que me chama a atenção é que o primeiro fator, o inimigo trabalha de uma maneira muito visível. Por exemplo, o pastor ele vai orar, a pessoa manifesta, ele expulsa e a pessoa fica liberta, literalmente. Mas o segundo estágio é mais difícil. O segundo estágio, o inimigo fica incubado, ele fica trabalhando com um dado inflamado. Talvez você já pegou um caso desse, de você orar, de você buscar, de você chamar uma pessoa para ir até a igreja ou até mesmo no culto no lar, e você colocar as tuas mãos e achar que ela vai manifestar, e você ora, jejua, busca e coloca a mão e nada acontece. Ela continua da mesma forma e você fica se perguntando: o que aconteceu? Porque ela não se manifestou. Será que está faltando Jesus na minha vida? E na verdade não é. É porque o inimigo está incubado, o inimigo está escondido e está guiando essa vida com dados inflamados. Como assim, pastor, dado inflamado? Vou dar um exemplo para você. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Alguns chamam de tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. Um carro ele não anda sozinho. Então o corpo humano é como um carro. Quem dirige o carro, né? Tem que ter uma pessoa para dirigir o carro. Então a nossa alma é quem conduz o nosso corpo. Então a nossa alma é quem pode adquirir Jesus ou pode adquirir o inimigo através da legalidade que a gente damos. Então alguém está no controle da alma e a alma está no controle do corpo. Vamos entrar na palavra do Senhor. Quero falar sobre uma pessoa chamada Saulo de Tarso. Talvez você conheça ele como o apóstolo Paulo. Para mim, apóstolo Paulo é um dos maiores, né? Apóstolo do Novo Testamento, é o maior apóstolo do Senhor, com a visão poderosa, homem formado no pé de Gamaliel, poliglota, homem que entendia as visões, a presença de Deus. Só que eu quero falar de Saulo. Saulo era um homem que achava que estava agradando a Deus e achava que a igreja verdadeira, a igreja primitiva, estava errada, era apenas uma seita,
e ele começa a perseguir a igreja de uma maneira poderosa. Olha só, a primeira visão que eu quero deixar aqui para você, que às vezes a gente acha que estamos agradando a Deus e queremos servir a Deus da nossa maneira, mas não podemos servir a Deus da nossa maneira, temos que servir a Deus segundo a Escritura da palavra do Senhor. Tem pessoas que não acreditam mais na palavra e não quer mais obedecer a palavra. A palavra ainda continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra ela liberta, a palavra ela transforma, a palavra ela lapida, a palavra traz instrução para a nossa vida. O salmista ele fala: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele fala: Senhor, transforme essas pedras em pão. Jesus ele olha e vai dar uma resposta poderosa e vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Eterno. Olha só, Saulo persegue a igreja, Paulo vai perseguir a igreja de maneira poderosa. Ele vai jogar crente na prisão, ele vai perseguir os apóstolos, ele vai dividir a igreja. Cristãos vão fugir para Damasco, outros vão fugir para outros lugares, cristãos vão fugir para todas as partes. E tem medo de Saulo, porque Saulo está botando o terror e vai perseguir a igreja. Olha só, enquanto os apóstolos se escondem, vai nascer alguém, apenas um diácono da igreja primitiva. Ele vai nascer com autoridade divina e poderosa e vai mostrar que ele não teme a morte. E ele vai começar a pregoar. E quando ele começa a pregoar, quem olha para ele, vê a face dele como a face de um anjo. E Estevão, ele vai trazer uma sabedoria poderosa. Estevão é tão poderoso em conhecimento, em ciência, que Estevão vai começar a trazer, porque tem muita gente que acha que Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, mas quando você vê Estevão pregando, Estevão vai dizer: não foi Deus que chamou Abraão em Ur dos Caldeus. E para quem não sabe, em Gênesis capítulo 12, Abraão está em Padã Arã, está a 600 km, né, ali Ur dos Caldeus. Então Gênesis capítulo 12 é a segunda chamada de Abraão, e quem revela isso aí, aleluia, é o diácono Estevão. Diácono Estevão está no meio do sinédrio e coloca uma multidão de rabi no bolso. Olha só, irmãos, aleluia, se você tem um cargo na presença de Deus, se especializa, busca entender, porque Deus confiou a ti e Deus usou alguém para te ungir. Deus te levantou para uma grande obra. Então, se você se acha que você tem um cargo, mas não é capacitado ainda, busca do Senhor, porque Ele vai te capacitar. Vamos lá. O que me chama a atenção é que Saulo acha que está certo e está fazendo o que é certo e começa a perseguir Estevão. E quando Estevão começa a pregar, incomoda ele, incomoda aquele que não tem. Tem muitas pessoas que, no vez dela crescer, ela deixa a inveja fluir dentro da vida dela, deixa a inveja fluir no coração dela e deixa a inveja tomar conta ao ponto dela perseguir aqueles que estão pregoando a palavra de Deus. Paulo toma uma decisão junto com a igreja e vai apedrejar aquele que está trazendo a boa nova, aquele que é o canal do Senhor, aquele que tem a revelação de Deus. E Estevão, irmão, tem a oportunidade de falar antes de morrer. E Estevão vai dizer que ele vê o céu aberto, que ele vê o Pai assentado no trono, e ele vê Cristo à direita dele, à destra dele. E Estevão tem uma resposta para aqueles que têm um coração vingativo, porque uma coisa é você pregar para quem te ama e uma coisa é você pregar para quem está tentando te matar. Estevão estava pregoando, de repente ele olha para o céu e começa a interceder por Paulo. Eu costumo dizer, no meu pensamento, eu acredito que Paulo foi salvo por causa de Estevão, porque Estevão olha para frente, no vez dele amaldiçoar, no vez dele pedir a morte, ele olha e fala: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando Estevão ele olha, ele ora dessa forma, aleluia, eu creio que o céu se abre e naquele momento Saulo de Tarso é marcado com a presença de Deus. Olha só, a igreja primitiva sofreu martírio, sofreu prisão, sofreu muita coisa por causa de Saulo. E a igreja está dizendo: e aí, Senhor, o Senhor não vai fazer alguma coisa?
A libertação, às vezes, nunca vai ser como a gente quer. Tem muitas pessoas, principalmente pessoas carnais, que não entendem o mundo espiritual. Ela vai olhar e ela vai dizer: como é que pode uma pessoa que matou, que é uma pessoa que roubou, uma pessoa que prostituiu, aí ela aceita Jesus e tudo que ela fez foi perdoado? É assim que acontece. Muitas perguntam. Tem pessoas que ela nunca roubou, tem pessoas que ela nunca matou, tem pessoas que ela nunca praticou atos gigantes de pecaminosos de alto nível. E quando ela vê uma pessoa dessa sendo transformada pelo Senhor, surge essa pergunta: a pessoa mata, rouba, prostitui e de repentemente quer servir ao Senhor. Mas o que me chama a atenção é que a presença de Deus vem para todos. A presença de Deus liberta, a presença de Deus transforma, a presença de Deus lapida. Então você que está aí desse lado, acredita que a tua chamada é do Senhor. Então a igreja está esperando Deus matar Paulo. A igreja está esperando Deus trazer sobre Paulo a sua condenação. Mas o que me chama a atenção é que Paulo está indo, aleluia, ao caminho de Damasco, prender e matar cristão. Paulo está com um pensamento poderoso. Olha só, existem pessoas que eu, pastor Fábio, não vou conseguir alcançar. Existem pessoas que você não vai alcançar. Talvez você não consiga transformar a sua própria família, mas através da oração, através do sentimento que há no coração da igreja, que há no coração da família, daquele que é crente, ele vai orar. E se ele crer que a oração dos santos traz muitos de seus efeitos, ele vai ver a presença de Deus se manifestar. Porque Paulo não vai para a igreja. Paulo está perseguindo a igreja. Paulo não se arrepende, mas de repentemente ele está indo no caminho de Damasco e a presença de Deus desce sobre ele como um resplendor de glória e diz que ele cai de alguma coisa. Alguns falam cavalo, mas diz que ele cai, e no momento que ele cai a sua visão é arrancada. Paulo fica cego e Paulo ouve uma voz ao qual diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aleluia. Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo fala: eu não persigo. E o Senhor fala: persegue a minha igreja, e aquele que persegue a minha igreja persegue a mim. Paulo, muito inteligente, irmão, ou Saulo, muito inteligente, quando ele vê a presença de Deus se manifestar, ele entende que aquele que fala com ele é soberano, aquele que fala com ele tem um poder nos céus e na terra. No vez de Paulo criticar alguma coisa, Paulo vai olhar e vai dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? Olha só, irmão, como é tremendo. Quando a pessoa entende que aquele que fala com ela é mais poderoso do que ele pensa, quando a pessoa entende que aquele que fala com ela é mais poderoso do que ele pensa, Paulo vai olhar e vai dizer: Senhor, eu te rendo. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero entrar na tua presença. Então a minha vida está no seu domínio. Oh, glória! Então Deus entende que ele entendeu. Então o processo anda mais rápido. O processo anda mais rápido. Olha só, o Senhor fala: entendeu, Paulo? Então é o seguinte, vai até a rua direita, a casa de Judas, e espera lá, porque vou eu enviar alguém para reverter aquilo que eu lancei sobre ti. Olha só, Paulo está lá 3 dias buscando, orando, e Deus vai chamar Ananias para uma grande obra. O profeta Ananias vai olhar e o Senhor fala assim: vai até a casa de Judas, porque eu tenho algo lá para você fazer. E Ananias, como todo profeta, é curioso e quer saber o que Deus fala. Mas quem é, Senhor? O Senhor fala: é Saulo de Tarso. Olha só, às vezes a gente olha, irmão, com os olhos carnais, e olha e acha que a pessoa não tem como ser liberta. Ele fala: mas Senhor, Saulo persegue a igreja, Saulo é o perseguidor da igreja, como que eu vou lá? Esse camarada, em outra visão, tem que morrer. Só que Ananias, ele tem que entender que a obra é de Deus, a igreja é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus. Então quem manda é Ele. É Ele que manda na igreja, é Ele que manda nos obreiros, é Ele que manda nos céus e na terra. A última palavra quem dá é Ele. Então vai pegando que já é profético para a sua vida. Então olha só, quem dá a última palavra é o Senhor. E Deus vai falar para ele: olha, Ananias, para você ele é vaso de desonra, mas para mim ele é vaso de honra. Eita glória, hein? Tem muitas pessoas que veem você como um vaso de desonra. Tem muitas pessoas que olham para você e não acreditam que você tem uma chamada de Deus,
Mas o que importa não é o que as pessoas pensam de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Então se alegra nessa manhã e acredita que a chamada de Deus é poderosa para a sua vida. Então Ananias ele vai, e quando ele ora, aleluia, as escamas de Paulo caem. Paulo é batizado e cheio da presença de Deus. É aquele que perseguia a igreja, agora vai ser fundador de igreja, vai ser perseguido por pessoas que não acreditam na presença de Deus. Então nessa manhã eu já quero profetizar. Se você tem alguém na sua família que não acredita em Deus, que não acredita na palavra, eu quero dizer que a tua oração vai chegar até o céu e Deus vai transformar ele. Deus vai trazer vida para ele e vida com abundância. E olha só, Deus vai fazer dele um embaixador do reino, Deus vai fazer dele um ganhador de alma, Deus vai transformar. Mas pastor, eu oro tanto pela minha família, mas ela não vem. Começa a dobrar a oração, começa a fazer propósito, vai usando as ferramentas que você tem. Você tem o louvor, você tem a palavra, você tem o voto, você tem várias ferramentas, tem muitas coisas para você usar, para que Deus venha transformar e lapidar a sua casa. Então, quero finalizar esse vídeo. Se alguém como Paulo teve a graça de Deus sobre a vida, por que a sua família não vai buscar? Por que a sua família não vai ter? Então creia. Paulo fala que se somente um crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele salvará tu e a tua casa. Guarda essa palavra no seu coração. A tua casa foi marcada com o sangue do Cordeiro. Ainda que para você parece que está demorando, mas Jesus vai trazer paz sobre a tua casa. Olha só, Zaqueu está com um problema que explodiu na casa dele e ninguém consegue resolver. Zaqueu tem dinheiro, Zaqueu tem autoridade, Zaqueu tem tantas coisas sobre ele, mas não consegue resolver o problema. Só que Zaqueu ele ouve falar que Jesus vai passar. Zaqueu ele ouve falar que Jesus vai passar e vai fazer milagre. Zaqueu percebe que o dinheiro dele não muda, existe situação que nem tudo o dinheiro pode fazer. Zaqueu percebe que o cargo que ele tem não muda a situação que ele está vivendo. Ele consegue entender que somente o Senhor pode trazer a paz dentro da casa dele. Então Zaqueu tem algum obstáculo. Olha só, quando você começa a se achegar a Deus, o nosso adversário, o nosso inimigo, sempre vai colocar obstáculo para você não prosseguir, para você não ir até o encontro do Senhor. Zaqueu tem a multidão e ele é pequeno em estatura. Zaqueu tem o dinheiro que pode levar as pessoas para longe do Senhor. Não que dinheiro seja maldição, mas a pessoa com dinheiro dificulta mais, porque tudo ela pode comprar, tudo ela pode mover, e o dinheiro afasta muito da presença de Deus, porque a pessoa vai começar a andar com a sua própria força e não precisa de Deus até o ponto dela se encontrar numa situação como essa. Então Zaqueu, ele quer sentir a presença de Deus. Zaqueu, ele quer que Deus resolve o problema dele. Então ele vai atravessar a multidão, aí ele vai subir numa figueira brava e ele vai esperar Jesus passar. Quando você vai de encontro a Deus, o Senhor fala em Mateus 11, 28, ele fala que: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando você vai de encontro a Deus, Deus vai de encontro a você. Deus vai parar bem debaixo da árvore e vai dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu pousar em tua casa. A libertação ou a salvação chegou para a sua casa. Então, quero terminar esse vídeo dizendo que a libertação e a salvação vai entrar dentro da sua casa. Tome posse da palavra e creia que além de você ser salvo, Deus vai salvar você e a tua casa e vai levantar você como instrumento vivo da parte de Deus. Toma posse. Ao final desse vídeo, irmãos, vem com nós, nos ajude, compartilhe esse vídeo para que pessoas venham a ser alcançadas. Dá um like aí para nós, que Deus te abençoe. Tamo junto.